Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Professor Vitor Soares. Neste vídeo nós iremos fazer um simulado sobre a banca Funesse. Mas antes, gostaria de te pedir que se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa receber notificação de materiais como esse. Lembrando que nós disponibilizamos o material gratuito para você. Deixe o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Estamos quase chegando à marca de 100 mil seguidores. Venha fazer parte dessa comunidade de estudos que está aprovando milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, coloca na tela para mim, Banca Funesse. Temos aí, então, Banca Funesse. Estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: as tendências pedagógicas se originam no seio dos movimentos sociais, em tempos e contextos históricos particulares, e buscaram atender às expectativas da sociedade, seja das classes dominantes ou dos trabalhadores, considerando os representantes teóricos mais significativos em cada tendência pedagógica. Numere a coluna 2, de acordo com a coluna 1 a seguir. Na coluna 1 nós temos 1 para Celestin Freinet, 2 para Carl Rogers, 3 para John Dewey, 4 para Freire. Então nós temos aí 4 autores, 4 teóricos que são realmente representativos, que são representantes de tendências pedagógicas. Celestin Freinet, Carl Rogers, John Dewey e Paulo Freire. E aí nós temos na segunda coluna as tendências, e aí a gente vai fazer a correspondência, ok? Então coloca na tela para mim, por favor. Representante da tendência liberal renovada não diretiva. Da não diretiva, pessoal, nós temos Carl Rogers, coloca aí, ó, 2. Tendência progressista libertadora. Libertadora é Paulo Freire. Coloque aí, ó, 4. Tendência liberal renovada progressivista. A progressivista, John Dewey. Coloque aí, John Dewey, 3. E a tendência progressista libertária, nós temos Celestin Freinet. Coloque aí, ó, 1. Então nós temos o gabarito seguinte: 2, 4, 3 e 1. Esse é o nosso gabarito, portanto, o gabarito letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: a avaliação escolar tem exigido muito mais do professor, que pouco a pouco vai tomando consciência de sua importância e procura compreendê-la como um processo que imprime dinamismo ao trabalho escolar. Atente ao que se diz sobre alguns instrumentos de avaliação na escola e assinale V o que for verdadeiro e F o que for falso. Então vem comigo. A observação é um elemento dispensável no processo de avaliação. Pessoal, a observação é muito importante dentro do processo de avaliação formativa, porque você vai acompanhar todo o processo de avaliação, todo o processo de desenvolvimento desse estudante, e a observação é um instrumento importantíssimo desde a educação infantil. Nós temos então aí uma questão errada, o item errado. Vem comigo. A avaliação cooperativa é uma avaliação realizada durante o desenvolvimento, conclusão e apresentação de um trabalho em grupo. Pode marcar aí verdadeiro. Fichas de observações podem ser usadas na avaliação contínua e permanente? Claro que pode, pessoal. Pode marcar aí verdadeiro. A autoavaliação não deve ser muito utilizada, pois não apresenta grande valor educativo. Muito pelo contrário, a autoavaliação faz parte daquele tripé que eu sempre venho falando aqui quando se fala de funções da avaliação e a função formativa da avaliação. Qual é esse tripé? A autoavaliação, critérios claros e o feedback. São 3 pontos muito importantes e é o tripé que vai sustentar aí a avaliação formativa. Então a autoavaliação, sim, deve ser muito utilizada quando se refere à avaliação, no que se refere à avaliação formativa. Maravilha? Então nosso gabarito aí é o seguinte, pessoal, isso aqui é falso,
F, V, V, F, ok? Esse é o nosso gabarito, portanto, gabarito letra D de dado. Próxima questão diz o seguinte: a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educacionais, que são sempre sociais. Assim, ela pode, junto às novas tecnologias de informação e comunicação, TICs, buscar novas formas de fazer a educação, assumindo a multifuncionalidade do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com a perspectiva crítico-reflexiva, o principal componente para o uso do computador em educação é a... Sempre que a gente pensa, pessoal, no uso do computador, no uso dessa ferramenta, na perspectiva crítico-reflexiva, a gente pensa que ela pode ser usada para o desenvolvimento tanto do estudante como o desenvolvimento do professor. Então, por exemplo, ela como uma ferramenta crítico-reflexiva pode ser usada como desenvolvimento, como aprendizagem, tanto para o estudante como também para o professor. E aí você tem alguns pontos: formação continuada, você tem também a questão de ser um material de estudos, você tem a questão também de ser um dicionário. Então, a depender aí de quais os atores que irão utilizar o computador, principalmente no que se refere ao uso do computador em educação, você vai ter aí essa dinâmica de preparação, de estudo, de reflexão teórico, prática em cima daquilo que pode ser utilizado. Então, e aí, o que nós temos aqui? Vamos ver os itens para a gente ver o que se encaixa nessa informação que eu trouxe para vocês. Coloquei na tela. Capacidade das máquinas disponíveis. A questão da capacidade das máquinas, no que se refere à perspectiva crítico-reflexiva, pouco conta. Você precisa aí realmente saber se essas máquinas elas vão dar conta de desenvolver o processo de formação, de informação, tanto de professores como estudantes. Coloca na tela. Velocidade da internet também pouco conta. A gente está pensando aqui, pessoal, na perspectiva crítico-reflexiva, beleza? Adequada preparação do professor. Sim, essa é a questão que a gente está procurando, porque na perspectiva crítico-reflexiva, a preparação para o professor é de suma importância para que ele possa desenvolver o seu papel no que se refere à questão social, no que se refere à preparação para que ele possa desenvolver aí a sua aula, desenvolver o seu papel, desenvolver todo o processo de ensino e aprendizagem de forma que possa contemplar aí as necessidades dos alunos. Então, pode colocar na tela aí. Portanto, nós temos gabarito, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: conforme o grau de integração das diferentes disciplinas reagrupadas em um determinado momento, podemos estabelecer diferentes níveis de interdisciplinaridade. Segundo Piaget, os níveis de colaboração e integração entre disciplinas são, vamos lá, pessoal, multi, inter e transdisciplinaridade, ok? De acordo com Piaget, é assim que nós temos os níveis de colaboração e integração entre disciplinas. Vem comigo. Multidisciplinaridade, ok. Interdisciplinaridade, maravilha. Transdisciplinaridade, portanto, nosso gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: os cursos de formação de professores vêm sofrendo severas críticas, pois não têm atendido suficientemente às necessidades da sociedade. A formação docente é tridimensional, o que significa compará-la a uma tarefa que pressupõe o desenvolvimento harmonioso de 3 grandes dimensões, quais sejam. E aí você tem, pessoal, o teórico Severino, que vai trazer esses 3
aspectos fundamentais. Ele vai dizer que os aspectos fundamentais são apropriação dos conteúdos, domínio das habilidades didáticas e a percepção das relações humanas situacionais, ok? Situacionais. Então vem comigo. Tecnologismo? Não, pessoal. Conteúdos? Você tem aí a apropriação dos conteúdos, questão é correta. Habilidades didáticas, perfeito. E relações situacionais. Provavelmente, pessoal, a banca Funesc cobrou esta bibliografia no momento que fez essa prova, tá certo? Quando ela formalizou esse edital. No momento da elaboração do edital, provavelmente ela cobrou esse autor e aí ela vem com essa questão aqui. Maravilha? Então nós temos aí o gabarito, letra B de bola. Próxima questão diz o seguinte: o processo de ensino e aprendizagem é composto por duas partes. Ensinar, que exprime uma atividade, e aprender, que envolve certo grau de realização de uma determinada tarefa com êxito. Considerando as diferentes abordagens do processo de ensino e aprendizagem, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então nós temos aqui, pessoal, a coluna 1, tradicional, para 1, 2, comportamentalista, 3, humanista, 4, cognitivista. Então vem comigo, a coluna 2 diz o seguinte: o pensamento é a base da aprendizagem, o professor deve criar situações desafiadoras que estimulem o aluno a aprender a aprender. Isso é cognitivista, pessoal. Pode colocar aqui 4. O professor é visto como facilitador da aprendizagem, os conteúdos são externos, valorizando a relação das pessoas envolvidas, humanista, ok? Pode gabaritar aí, ó, 3. O aluno é um ser passivo e deve assimilar com eficiência os conteúdos ministrados. Há o predomínio de aulas expositivas e exercício de fixação. Tradicional, ok, pessoal? E, finalmente, o ensino deve lançar mão de esforços e recompensas para alcançar seus objetivos por meio do treinamento. Aqui nós estamos falando de comportamentalismo, questão, aí você tem o número 2, né? Então, nós temos 4, 3, 1 e 2. Uma questão que é muito boa, essa questão aqui é muito boa para você fixar os conceitos, ok? No que se refere às abordagens do processo de ensino e aprendizagem. Então faça em um quadrinho, pegue um papelzinho, uma fichinha e marque, resumidamente, o que vem a ser aí justamente essas questões. Nós temos aqui os conceitos resumidos dessas abordagens do processo de ensino e aprendizagem. Então faça um mapinha com estes conceitos, porque eles vão poder te ajudar em outras questões, ok? Na frente do 4 aí, você coloca cognitivista, na frente do 3, você coloque humanista, na frente do 1, você coloque aí tradicional, e na frente do 2, você coloque aí comportamentalista ou behaviorista, ok? E aí vai te ajudar bastante para que você possa estudar em questões posteriores a essa daqui. Então vamos para o gabarito, pessoal. Nós temos, portanto, coloca na tela para mim, por favor. Nós temos, portanto, aí o gabarito letra C, ok? Próxima questão diz o seguinte: plano de disciplina é um instrumento para sistematizar a ação concreta do professor, a fim de que os objetivos da disciplina sejam atingidos. Atente às seguintes afirmações a respeito dos aspectos fundamentais de um plano de disciplina. Vem comigo.
Ao planejar a disciplina, o professor sempre deve ter em mente que os conteúdos são os fins para atingir os objetivos. Na verdade, pessoal, os objetivos, vamos colocar assim, ó, objetivos conduzem aos conteúdos, tá certo? O contrário, item errado. O foco de referência principal para o planejamento da disciplina é o livro didático, na verdade. Quem é o foco, pessoal, da disciplina? Estudante, ok? O aluno, ok? Questão errada também. A flexibilidade é uma característica de fundamental importância para o plano de disciplina. Item certíssimo. O plano de disciplina ajuda o professor a selecionar os melhores procedimentos e os recursos para desencadear um ensino mais eficiente. Item correto também. Portanto, nosso gabarito vai ser aqui, pessoal, gabarito letra B de bola, ok? Próxima questão diz o seguinte: o planejamento pedagógico do professor começa coletivamente a partir do que toda escola pensa e realiza em seu projeto pedagógico. O plano de sala de aula precisa partir do conjunto de pensamento que se constrói no plano global. Dentre os elementos constitutivos do plano de sala de aula, encontra-se o marco operativo. Pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: em relação ao sistema educacional brasileiro, assinale a afirmação verdadeira. A educação básica é constituída pelo ensino fundamental e ensino médio? Sim, é constituída pelo ensino fundamental e ensino médio, mas não apenas. Faltou aí educação infantil. Item errado. Vem para o próximo. O ensino fundamental tem duração de 9 anos? Sim, pessoal. Nosso gabarito, então, letra B. Tá certo? O ensino fundamental agora passa a ser de 9 anos, com duração de 9 anos. Próxima questão diz o seguinte: os autores classificam as tendências pedagógicas em 2 grupos, as de cunho liberal e as de cunho progressista. Atente ao que se diz a respeito das tendências pedagógicas e assinale V o que for verdadeiro e F o que for falso. Na pedagogia libertadora, a atividade de ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta o material. Primeiro ponto, pessoal, aqui a atividade de ensinar é uma perspectiva de troca, onde você tem o desenvolvimento desse trabalho na perspectiva horizontal, onde professor e aluno, o professor se torna um animador e o aluno vai também ser aquele que constrói conhecimento. Então, você tem um desenvolvimento do trabalho de igual para igual, beleza? O foco é a construção do conhecimento na perspectiva da realidade deste sujeito. Item errado, pode colocar aí falso. Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem de um saber artificial depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo. Perfeito, pessoal. Você tem um conteúdo que é o conteúdo sistematizado. Você tem um conteúdo que será aquele conteúdo curricular, mas ele será conectado, ele será desenvolvido a partir da realidade social do sujeito. Mas eles se utilizam de conteúdo, tá certo? Eles vão se utilizar de ferramentas, de métodos, que são métodos que vão contribuir para que este sujeito possa ter ferramentas, possa se instrumentalizar para que ele possa enfrentar as contradições do mundo adulto, perfeito? Então nós temos aí questão corretíssima. Pode gabaritar aí, ó, gabarito verdadeiro. Na tendência liberal renovada não diretiva, o professor é apenas um elo de ligação
entre a verdade científica e o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. Essa característica aqui é a característica da tendência... Pode colocar aqui em mim, por favor? Essa característica é a característica da tendência tecnicista, ok? Tendência tecnicista. Item errado. Qual é o papel do professor? Coloca na tela aí. O papel do professor é ser auxiliador, tá certo? Vamos colocar aqui, ó, falso. Item falso. Os conteúdos na tendência tradicional são separados da experiência do aluno e das realidades sociais, valendo-se pelo valor intelectual verdadeiro. Então nós temos falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Maravilha? Então nós temos, portanto, o nosso gabarito aí, letra A. Perfeito, pessoal. Temos aí 10 itens como modelo de como a banca FUNESC pode cobrar questões lá na sua prova, ok? Pode colocar na tela aí, nós temos o gabarito. Nosso gabarito aí para você printar, pode voltar aqui em mim. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Forte abraço, assista quantas vezes você quiser. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.